Queridos alunos, queridas alunas, vamos à nossa aula de evangelização de hoje. Meu nome é Bernadette e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós vamos iniciar, como nós sempre fazemos, pedindo, se possível, que vocês coloquem um copo de água para ser fluidificada, enquanto nós estudamos e oramos. Nós vamos hoje ver um vídeo muito interessante. O tema da nossa aula hoje é muito importante no momento que nós estamos vivendo, que nós vamos falar sobre a prece. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem ao vídeo em seguida, com muito carinho, com muita atenção, e depois nós vamos comentar sobre ele, tá certo? Mas antes nós vamos fazer a nossa prece de abertura, suplicando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, aos amigos espirituais, que abençoe o lar de cada criança, abençoando vocês nessa fase onde vocês estão, nesse momento em que vocês passam, para que tenham muita paciência, muita paz nos corações, que as aulas de evangelização, Senhor, sirvam como bênçãos para essas crianças. Então, agora nós vamos assistir ao nosso vídeo, depois eu volto a falar com vocês, tá certo? Um beijo para cada um. A oração de uma menina. Marieta tinha 7 anos e morava com seus pais. Não tinha irmãos e nem amigos para brincar. Por isso, às vezes, ficava triste. Eu não gosto de brincar sozinha. Certo dia, seu pai trouxe um lindo e peludo cachorrinho. Que gracinha! Ele é tão fofinho! Vou chamá-lo de Lulu. Marieta ficou muito contente, pois agora tinha um amiguinho para brincar. Lulu costumava acordar Marieta. Os dois faziam a maior bagunça. Bom dia, Lulu! Bom dia! Mas certa manhã, Marieta acordou sozinha. Ficou preocupada e resolveu se levantar. Foi verificar e Lulu ainda estava deitada em sua caminha. Apenas olhou para a amiguinha e deitou-se novamente. Lulu, você nem sequer abanou o rabinho para mim. Aflita, Marieta chamou sua mãe. Mãe, o Lulu está doente, não quer brincar e nem beber o leite. Não é melhor chamar o médico dos bichos, o tal do veterinário? Depois de examinar o cãozinho, a mãe de Marieta resolveu chamar o veterinário. Enquanto o médico examinava Lulu, Marieta orava pedindo a Jesus que o curasse e que não fosse preciso hospitalizá-lo. Entretanto, após o exame, o doutor disse: Marieta, vou precisar levar o cão imediatamente até a clínica veterinária. Marieta chorou muito, pensando: será que Jesus não ouviu a minha prece? Na hora de se deitar, Marieta chamou o pai e pediu-lhe que orasse pedindo a Jesus para o Lulu ficar curado logo. Ele tinha a voz mais forte e Jesus não deixaria de ouvi-lo. Minha filha, você mesma pode fazer a prece, pois Jesus atende a todos os que chamam por ele, bastando que oremos com fé e sejamos merecedores do que pedimos. Marieta não gostou da resposta do pai. Saiu dali triste, pensando que o pai não queria ajudá-la, porém pouco depois mudou de ideia. E se o papai tiver razão? O melhor mesmo é fazer minha prece. Jesus, traga o Lulu de volta para casa sem qualquer doença.
Os dias se passaram e numa manhã de muito sol, Marieta, sentada no fundo do quintal, ouviu tocar a campainha da porta. Mamãe, a campainha está tocando. Deve ser para você, mamãe. Sua mãe respondeu. É para você, filha. Para mim? Eu não tenho amigos. De repente, sentiu alguém puxando-lhe a barra do vestido. Olhou e gritou de alegria ao ver Lulu ao seu lado. Abraçou-o com muito carinho e, levantando os olhos para o céu, disse: Ó, Jesus querido, perdoe-me porque duvidei de sua boa vontade. Se o meu Lulu tivesse ficado aqui em casa, talvez tivesse morto agora. Muito obrigada, Jesus, por ter ouvido minhas preces e devolvido o meu cachorrinho curado. Então, gostaram da história? Vocês viram que interessante? A menininha, que podia ser um menininho, né? Tinha um cachorrinho de estimação que adoeceu e ela ficou muito preocupada, como era muito natural, né? E ela até nem queria que o cachorrinho fosse levado para longe dela para o tratamento, mas não teve outro jeito. Então ele foi no hospital veterinário, ficou lá, e ela estava assim, muito triste. Então, que recurso ela usou? Ela quis rezar, ela quis orar, pedir a cura do cachorrinho dela. Mas ela estava assim, até um pouco insegura de que a prece dela fosse ouvida. Tanto que ela pede para o pai: papai, ore você pelo meu cachorrinho, porque a sua voz é mais forte e Deus vai ouvir muito mais a sua voz do que a minha. No fim, o cachorrinho fica bem e, graças a Deus, volta para casa e ela fica muito feliz. Então, é sobre isso que a gente queria conversar com vocês. O que acontece quando a gente ora? Será que a nossa oração chega até Deus? Como? Né? Então, o Espiritismo explica isso muito bem para nós, né? Como é a ação da prece e como se dá essa transmissão de pensamento entre nós que oramos e os espíritos superiores, Jesus e até Deus recebem esse nosso impulso, esse nosso desejo, né? O que acontece quando a gente ora? Né? É claro que nós estamos falando de uma oração com qualidade. O que é oração com qualidade? É aquela que a gente faz quietinha, em silêncio, recolhida. Não precisa ter muitas palavras, não precisa ser uma oração muito comprida, mas precisa ter sinceridade quando a gente ora, né? E nós também temos, quando a gente for orar, para a nossa prece ser ouvida e atendida, a gente tem que ter o coração limpo. Como assim coração limpo? Coração purificado. Nós temos que ter o coração cheio de perdão. Porque muitas vezes a gente vai rezar, mas a gente está com raiva de um, com raiva de outro, falou mal de um, falou mal de outro, então a coisa não funciona assim, né? E nós temos também que ter humildade, né? E dominar isso tudo de ruim que nós temos e temos que ter humildade na nossa prece, né? Então, não precisava o pai orar por ela, ele até poderia orar junto com ela, mas não é por causa do tom da voz, né? Então, o que acontece nessa circunstância? Quando a gente ora, a gente tem que saber que nós permanentemente estamos mergulhados num fluido cósmico universal, que é uma atmosfera espiritual que ocupa todo o espaço do universo.
Então, esse fluido cósmico universal, ele envolve todos os seres da criação, certo? Então, quando nós oramos, esse fluido recebe um impulso da nossa vontade, né? E a nossa vontade e esse fluido somados servem de veículo do nosso pensamento. Então, não é um milagre, é um fato comprovado, né? Aí nós pensamos, nós oramos, esse pensamento mergulha no fluido muito forte, com muita crença, com muita fé, e ele se estende até o infinito, estabelecendo correntes fluídicas, como se fossem assim, fios invisíveis de luz que nos leva onde nós queremos, que leva a nossa prece, as nossas vibrações para onde nós desejamos. Tem uma história do Chico, eu vou só relatar rapidamente, que um dia ele estava assim no desdobramento, ele dormiu, né? Encontrou com o mentor espiritual dele e eles estavam percorrendo o espaço e ele viu um monte de bolinhas subindo pelo espaço. E ele pergunta para o mentor, o que é aquilo ali, aquelas bolinhas, aquelas bolhas, né? Ele falou, aquilo ali são preces que os humanos todos estão dirigindo ao alto. Então, no plano espiritual, essas preces com qualidade, essas preces sinceras, elas são até visíveis, né, pelos espíritos superiores. Então isso é que nós temos que ter certeza, que os espíritos ouvem a nossa prece e enviam a nossa prece, o nosso pensamento, onde é necessário. Por isso é bom orar sempre, orar com tranquilidade, para que nós consigamos melhorar a gente mesmo, porque a gente não ora só para pedir, né? A gente ora para agradecer, para louvar a Deus. E quando a gente ora, a gente tem uma sensação muito suave, muito expressiva dentro de nós. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com